Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para debater a pauta econômica do Congresso Nacional para o segundo semestre. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do encontro que aconteceu na residência oficial do Senado. Esse encontro de hoje foi para debater isso, as conquistas do primeiro semestre e a preparação e o preparativo para o novo semestre, a abertura dos trabalhos na Câmara e no Senado, fazendo essa aproximação fundamental com o governo. As autoridades também conversaram sobre a possibilidade de votação tanto da reforma da Previdência quanto da reforma tributária. Onde o governo, o Senado e a Câmara dos Deputados, esse foi o pacto estabelecido, discutirão esse texto, aprimorarão esse texto para a gente fazer uma reforma que possa de fato simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda os interesses da Câmara, do Governo e do Senado. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que no futuro estados e municípios devem ser incluídos na reforma tributária. Claro que vai se chegar no momento que nós vamos discutir a formatação do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, no fortalecimento deles. Para isso, o governo federal vai ter que abrir mão de imposto, sim, em favor das unidades federadas. Mas o presidente Bolsonaro não tem nenhum medo, nem nenhum receio de, vamos, entre aspas, perder poder. O que ele quer é que as pessoas possam viver melhor onde elas verdadeiramente vivem, né, que é nas cidades. A discussão sobre mudanças no Pacto Federativo também terá prioridade no segundo semestre. O Senado Federal, como Casa da República, como Casa da Federação, vai pilotar esse processo do Pacto Federativo, que é a desvinculação dos recursos do governo central para os estados e os municípios, onde cada um terão condições de cumprir com as suas obrigações, porque ao longo dos últimos anos foi centralizado os recursos no governo federal e estados e municípios ficam à mercê da boa vontade do governo de plantão de realizar as suas ações. Então, o Pacto Federativo será uma pauta prioritária nesse segundo semestre. A reforma da Previdência foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Sindicalistas e representantes de auditores fiscais criticaram a proposta. Eles consideram que a redução dos benefícios vai prejudicar a arrecadação de impostos e a própria recuperação da economia. Os participantes disseram que a reforma da Previdência é dura demais com os contribuintes. Estão preocupados com a redução dos benefícios. Serão aqueles que iriam se aposentar com até R$2.000 que vão ter o corte no seu benefício. Vão tirar da boca dos aposentados, da renda das famílias, do poder de consumo, de compra das famílias, aquele consumo que dinamiza a economia, que mantém o comércio aberto, que mantém a possibilidade da indústria produzir, que mantém emprego. Eles criticam também a redução da pensão por morte. Quando você paga uma pensão por morte, na verdade não é um benefício gratuito, ele decorreu de contribuições que o segurado fez ao longo da sua vida. Portanto, não é benesse nenhuma do Estado porque o segurado contribuiu para ela. Segundo cálculos de associações de auditores fiscais, o benefício dos funcionários públicos poderá ser reduzido até a metade do que o trabalhador ganhava na ativa. Além disso, a alíquota de contribuição poderá passar de 11% para até 22%. A proposta também possibilitaria, no futuro, acabar com o regime próprio de previdência dos servidores. Nós não precisamos de R$1 para pagar a aposentadoria do servidor. O servidor mesmo paga a sua aposentadoria se o governo tivesse tomado as medidas corretas. A batalha que nós fizemos contra a capitalização, denunciando a questão dos números de déficit, tudo isso, pesou a mão contra o servidor de maneira bastante grave e excessiva até, nesse conjunto de medidas aí. O ministro Paulo Guedes esteve no Rio Grande do Sul nesse período de recesso. E tem uma fala dele que me preocupou muito, que eles vão depender de mim, a expressão dele, fazendo até o gesto dele. Eu privatizo tudo. Daí a pergunta que a gente fez, vai privatizar a Previdência?
Vai privatizar a saúde? Quem pode pagar um plano de saúde? Vai privatizar a segurança? A reforma da Previdência vai ser o primeiro desafio dos senadores neste semestre. Depois que for aprovada na Câmara dos Deputados, a previsão é de que seja analisada em até 60 dias pelos senadores. Um dos temas polêmicos que deve ser a inclusão dos estados e municípios no texto da reforma. O texto base foi aprovado no dia 10 de julho por 379 votos a 131. A previsão é de que os deputados votem o segundo turno da reforma a partir do dia 6 de agosto. Desde a aprovação, os parlamentares votaram 12 destaques e emendas apresentadas pelos partidos, ação criticada por alguns senadores. Esta reforma passe com honestidade e não com bilhões em emendas, como ocorreu na Câmara, por coincidência, durante a votação da reforma da Previdência. Das emendas apresentadas, 4 foram aprovadas com mudanças nas regras para aposentadoria de policiais, cálculo de benefícios para as mulheres, em idade mínima para professores e em tempo de contribuição mínima para homens. As principais regras aprovadas foram o aumento do tempo para se aposentar, o limite do benefício à média de todos os salários, a elevação das alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e regras de transição para os atuais assalariados. Em relação ao texto encaminhado pelo governo, ficaram de fora a capitalização e mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores. Em relação ao pagamento do benefício de prestação continuada ao idoso ou à pessoa com deficiência, foi mantido no texto constitucional o parâmetro de renda mensal per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Os deputados deixaram de fora estados e municípios. O texto é motivo de polêmica entre os senadores. Eu espero, em primeiro lugar, que nós da oposição tenhamos mais sucesso na nossa ação de resistência e de busca por derrubar essa proposta, porque ela representa um aprofundamento, né, das desigualdades no Brasil, ela prejudica especialmente as pessoas mais pobres, mais humildes. A minha expectativa é que este é um assunto já por demais discutido e debatido na sociedade, debatido na Câmara e aqui no Senado, e que rapidamente nós iremos votá-la aqui no Senado. Assim que o texto for aprovado na Câmara, segue para análise no Senado. O presidente, Davi Alcolumbre, diz que a apreciação do texto na Casa deve levar até 60 dias. Existe a possibilidade dos senadores incluírem os servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Caso isso aconteça, o texto principal da reforma poderá ser aprovado pelos parlamentares nesse semestre sem alterações. Governadores de diversos estados estiveram em Brasília para falar sobre o assunto. Já há um entendimento, governo, Câmara, Senado, governadores, que é a parte da cobertura do déficit da Previdência. Ou seja, os estados aceitam que receitas que a Câmara está discutindo sobre a partilha, aquilo que for receita dos estados, ser destinado para a cobertura do déficit da Previdência. Eu acho que isso é um grande ganho para o Brasil. A melhor solução é uma reforma da Previdência profunda que atinja estados, municípios e a União. Porque o que nós queremos dessa reforma da Previdência, além dos resultados fiscais, eu como governador, além do resultado fiscal para o meu estado, eu quero que ela seja uma reforma consistente para que anime investidores no país. Tem a possibilidade jurídica e constitucional de todos os assuntos que forem consensuados da votação da Câmara com o Senado, se fazer uma promulgação, alteração da Constituição específica, e assuntos mais polêmicos, ou que o Senado entenda de fazer a revisão, elaborarmos uma PEC paralela, que daí ela vota aqui e vai lá para a Câmara. Nos próximos meses, os senadores também devem começar a discutir uma reforma do sistema tributário brasileiro. A repórter Karine Beluso explica o que levou o país a precisar de uma mudança na forma de cobrar impostos. Direitos sociais, serviços públicos, salários de servidores, investimentos. A garantia disso tudo pela federação tem custo. O dinheiro vem dos cidadãos e das empresas que precisam repassar ao governo parte da renda, do patrimônio e dos bens e serviços que consomem.
Essa arrecadação é feita na forma de tributos. No Brasil, a gente tem um problema que é a multiplicidade de competências estaduais, municipais e a federal sobre essas distintas bases, gerando zonas cinzentas, vamos dizer assim, em relação a quem compete tributar o quê. E isso realmente gera uma distorção muito grande, que é a dúvida válida do contribuinte para quem ele deve pagar, né? Essa complexidade foi construída ao longo de décadas, acompanhando as novas necessidades do país, o que acaba provocando, além da guerra fiscal, sonegação e inadimplência. O Brasil estimula a cultura do inadimplemento, né? Através de concessão de parcelamentos especiais ano após ano, concessão de benefícios fiscais que nós não temos controle, não há transparência em relação a esses benefícios, e isso gera para a sociedade brasileira uma dificuldade muito grande em relação ao cumprimento de suas obrigações. Especialistas que têm sido consultados por parlamentares concordam e acrescentam que o sistema tributário do Brasil é ineficiente. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o mais alto do mundo. O litígio, que tem custo e tem também, gera muita insegurança jurídica. O fato de você onerar investimentos, que reduz o nível de investimento e reduz o potencial de crescimento do país, e principalmente a estrutura tributária brasileira faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. O Brasil não cresce, não prospera, não se desenvolve por conta das inadequações, impropriedades e inconsistência do sistema tributário, que para arrecadar 33% do PIB, tem carga tributária de 10% do PIB a mais. Para onde vai esse custo todo? Para o preço. Pagando ou não pagando os impostos, com incentivo ou sem incentivo, vai para o preço. Então, o consumidor brasileiro também acaba pagando um imposto muito elevado sobre o que ele consome, tudo que ele consome. E também mata as empresas. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil tem carga tributária de 53,9%. Olha que loucura. E quem ganha acima de 30 salários, apenas 29% de carga. Mas por que essa distorção? Exatamente porque no sistema atual de tributação, a incidência maior é sobre o consumo e não sobre o patrimônio ou a renda. E aí, na hora de pagar por um serviço ou por um produto, fica mais pesado para quem tem menos riqueza. Todo mundo compra arroz, todo mundo compra feijão. Então, esses produtos que são comercializados e são consumidos pela população em geral, a mesma tributação incidente sobre a remuneração do mais pobre vai acontecer em relação à remuneração do mais rico. Então, você não consegue criar distinções em termos de equidade da tributação. Na opinião dos senadores, uma reforma tributária precisa corrigir essa injustiça e reduzir a burocracia. É importante que a reforma incida principalmente sobre imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, tributação sobre patrimônio, sobre heranças. O importante é que ela seja progressiva, que ela diminua a complexidade tributária do país, que a gente unifique impostos, contribuições, que algumas contribuições se transformem em impostos para poder fazer o rateio com estados e municípios e que quem ganhe mais, pague mais e quem ganhe menos, pague menos imposto. O Brasil ele precisa caminhar, como os demais países avançam nessa linha, para uma simplificação, porque a simplificação das normas tributárias estimula o contribuinte a cumprir as suas obrigações fiscais. Então, é como a relação entre um credor e um devedor, né? Quando você é credor de uma pessoa, você tenta facilitar o pagamento daquela dívida, daquele débito, né? Você oferece parcelamento, pagamento à vista, pagamento em cartão. E o Estado brasileiro ele não atua dessa forma. E amanhã nós vamos mostrar as propostas de mudanças no sistema tributário que estão em andamento no país. O debate no Congresso já começou e deve ganhar força depois de concluída a aprovação das alterações nas regras previdenciárias. O Poder Executivo também deve encaminhar sugestões. E de volta aos trabalhos, os senadores vão discutir 2 mudanças na Constituição.
Vamos ver os detalhes da agenda do plenário desta semana na coluna da jornalista Érica Christian. A primeira PEC vai limitar as decisões monocráticas, ou seja, individuais, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, as chamadas liminares têm o poder de suspender a validade de leis e até de atos do presidente da República até o julgamento final por parte do plenário da Corte. Essa mesma proposta restringe a 4 meses o pedido de vistas, que é o prazo solicitado por magistrados para a suspensão de julgamentos, a fim de analisarem melhor um caso que fica sem data para voltar à pauta. Os senadores devem discutir também a proposta de emenda à Constituição que vai isentar os medicamentos da cobrança de tributos. E a Comissão Mista de Orçamento deverá aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O projeto, que é uma prévia do orçamento, define os parâmetros econômicos, como as taxas de crescimento, de inflação, de juros e até mesmo o valor do salário mínimo. Se aprovada pela comissão, a chamada LDO será votada numa sessão do Congresso Nacional, que deverá ser convocada pelo presidente Davi Alcolumbre para os próximos dias. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou para o fim do recesso, ou seja, para qualquer momento, o envio do nome do filho para ocupar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Se confirmada, a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro será analisada pela Comissão de Relações Exteriores, onde o parlamentar será submetido a uma sabatina. Independentemente do resultado, o nome de Eduardo Bolsonaro ainda será votado pelo plenário do Senado. A Comissão Mista de Orçamento deve concluir nos próximos dias a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Após a análise da CMO, a proposta segue para votação no plenário do Congresso. A LDO orienta a elaboração do orçamento federal para o próximo ano. O relatório preliminar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020 e as emendas à proposta já foram aprovados pela Comissão Mista de Orçamento. A análise do parecer não foi concluída porque foi dada prioridade à votação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O relatório da LDO traz uma previsão de resultado negativo nas contas públicas, o que acontece pelo 7º ano consecutivo. O déficit estimado para o governo central, que abrange Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central, é de 124,1 bilhões de reais. O crescimento previsto para o Produto Interno Bruto é de 2,5%. Há uma estimativa de correção do salário mínimo pela inflação acumulada, mas sem ganho real, passando dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 no próximo ano. O relatório admite a possibilidade de reajuste para servidores civis da União, mas a iniciativa terá que ser do governo federal, que previu no projeto da LDO aumento apenas para o pessoal das Forças Armadas. Outra mudança incluída no relatório permite o uso de parte dos recursos destinados a emendas de bancada estadual para o custeio das campanhas nas eleições municipais do próximo ano. A área de saúde também poderá receber mais recursos. Além do montante mínimo de aplicação em 2020 previsto na legislação, deverá ser acrescentada a taxa de crescimento populacional. E foram excluídos da possibilidade de contingenciamento os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e de alguns projetos do Exército e da Marinha. A próxima reunião da Comissão Mista de Orçamento está marcada para quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde. E o projeto da LDO é um dos itens da pauta. Está pronta para ser instalada no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre notícias falsas. Conhecidas como fake news, elas são distribuídas pela internet e redes sociais e são consideradas pelos senadores uma ameaça à democracia. As fake news, de certo modo, prejudica todo mundo, passa as informações ruins para a população. Eles estão como autoridade, precisa auxiliar, nessa parte de investigação também. Não compete a eles.
Porque a competência é do judiciário, não deles, né? Essa investigação. A CPI mista das fake news terá como titulares 15 senadores e 15 deputados, com igual número de suplentes. Todos serão indicados pelos partidos e pelos blocos parlamentares. Eles terão 180 dias para investigar ataques cibernéticos contra a democracia, perfis falsos em redes sociais da internet durante a eleição de 2018, cyberbullying e aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio. O requerimento de criação da comissão foi lido em sessão do Congresso no dia 3 de julho. A presidência solicita aos senhores líderes partidários, na Câmara e no Senado, que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos. O senador licenciado Eduardo Gomes, do Tocantins, que era vice-líder do governo no Senado, apresentou o requerimento pedindo delimitação objetiva dos fatos a serem apurados, como determina a Constituição. Ele afirma que a falta dessa delimitação deveria inviabilizar a instalação da CPI. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a CPI. Outros parlamentares governistas também rejeitam a ideia de que fake news tenham influenciado os resultados da eleição de 2018. Consigo ver essa interferência dessa natureza, né? O que eu vejo é exatamente uma prática recorrente de crimes perpetrados, muitas vezes de forma organizada, ou para manchar ou destruir imagens de pessoas, de partidos políticos, de qualquer cidadão. Mas alguns senadores argumentam que o objetivo da CPI é combater o fenômeno das fake news, que são um risco para a democracia, e não fazer uma investigação dirigida à eleição do presidente Jair Bolsonaro. Tem a própria questão da eleição também, né? Todas as eleições têm sido agora muito influenciadas pela questão das fake news. Precisa ser analisado com calma e nós, sociedade, precisamos criar instrumentos, mecanismos para nos defender dos efeitos deletérios desse fenômeno. Então, basicamente é isso. Não é nada contra ninguém, nem nada contra dirigido a nenhum tipo de processo especificamente, e sim uma análise desse fenômeno e uma tentativa de evitar os seus efeitos ruins. Nós vamos ter de estudar meios tecnológicos para conseguir combater desvios tecnológicos. E no caso penal, identificado que foi feito de maneira dolosa, de houve a intenção de prejudicar, se há ali um crime contra a honra, contra o patrimônio moral daquela pessoa, evidentemente haver uma punição, e além da indenização moral civil pecuniária. Nós precisamos ampliar o rigor da punição dessas pessoas que praticam esses atos ilícitos, para construir a verdadeira democracia que nós queremos. Porque ninguém tem o direito de postar notícia falsa de quem quer que seja. As fake news são alvo de uma campanha dos veículos de comunicação do Senado. Com o slogan "Notícia falsa se combate com boa informação", TV Senado, Rádio Senado, Jornal do Senado e o Portal de Notícias do Senado mostram como reconhecer fake news e como ajudar a impedir que uma notícia falsa se espalhe. O tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, é o projeto que permite a venda de medicamentos fracionados. A jornalista Josiane Paganini tem mais informações. Raramente o brasileiro consegue comprar a quantidade exata de comprimidos prescrita pelo médico. Em geral, as cartelas de remédios não vêm preparadas para serem separadas em unidades. Um projeto de lei da senadora Rose de Freitas pretende mudar essa realidade. A proposta obriga as farmácias a vender medicamento em embalagem fracionável. O objetivo é proteger o bolso do consumidor, diminuir o desperdício e dificultar a automedicação. Mas a Associação de Redes de Farmácias e Drogarias é contra o projeto. Para eles, a sobra de medicamentos se deve aos maus hábitos dos consumidores, que interrompem o tratamento antes do previsto pelo médico. Já o Conselho Federal de Farmácia defende que a medida trará benefícios além da economia. Um deles é a maior aproximação dos doentes com o farmacêutico, pois ele é responsável por vender o medicamento e orientar o consumo. Saiba mais sobre o tema no especial Cidadania, publicado na terça-feira no Jornal do Senado e disponível em www.senado.leg.br/jornal. E nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.